Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, servidores dessa casa, bom dia ao público presente que se encontra aqui. Quero agradecer desde já a presença de todos aqui. Todos sabem o motivo hoje que estamos aqui reunidos para essa audiência pública. Quero convidar o Leandro já, que vai fazer a explanação dos motivos da mudança do aniversário. Bom dia para todo mundo. Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível, né, fazer isso no menor tempo possível e da maneira mais clara possível para a gente sanar todas as dúvidas de uma vez. Das outras vezes que eu apresentei esse conteúdo, eu sempre partia do ponto da dúvida e aí eu tentava fazer as pessoas entenderem como eu cheguei à conclusão de que nós estamos repetindo um erro anualmente. Dessa vez vou fazer o contrário, vou começar lá quando a história de Tomazina começou, vou vir seguindo uma linha cronológica e até a gente chegar no ponto que aconteceu o erro. Eu acho que assim fica mais fácil da gente entender, né? Então vamos lá, a nossa questão é o aniversário de Tomazina, né? Quando é que esse aniversário deve ser comemorado? A gente precisa lembrar que a história de Tomazina começou lá no Império do Brasil, que durou de 1822 a 1889. 1822, quando teve a independência do Brasil, 1889, quando houve a proclamação da República, né? As nossas aulas de história lá da escola. O nosso ano fica entre essas duas datas aqui, o 22 e 89. É 1865. Neste ano, 1865, o Major Tomás, mineiro, lá de Itajubá, comprou algumas terras aqui no Paraná, no território da província do Paraná. A gente está falando de um Brasil Império. Então não era uma república e não eram estados. Era um império e eram províncias. Então o Paraná era uma província que tinha os seus presidentes, não eram governadores, presidentes. Então a gente tem que falar outra língua para essa época, né? Então foram vários presidentes. Nesse ano aqui, o Major Tomás comprou, aí como eu disse, Império do Brasil, naquele ano, né? O imperador Dom Pedro II e a província do Paraná, só naquele ano de 1865, teve 3 presidentes, porque não eram presidentes eleitos, né? Era império, era nomeado. Então, no Paraná se nomeava assim como se trocasse de camisa. Teve muitos presidentes. Acho que teve uns 80 e poucos, eu não lembro direito. Esse começo de Tomazina, eu descobri nesse documento aqui. Porque o importante aqui é que vocês entendam a história e entendam de onde eu tirei tudo isso. Eu não inventei nenhuma vírgula. Algumas coisas foram deduzidas, mas com prova em documentos. Ok? Para defender essa tese, além de outras coisas, é tudo isso aqui de material. Então, quando as pessoas falam que eu estou falando besteira, que eu não sei o que eu estou falando, então, é tudo isso aqui que está me ajudando a falar besteira. Tá? Então, esse livro, publicação do governo do estado do Paraná, de 1928, é que traz essa historinha aqui, que eu vou contar para vocês, lá do nosso começo. Em 1865, tendo o Major Tomás Pereira da Silva adquirido por compra de Domiciano Correia Machado, em 1865, 2 posses de terra, Boa Vista, na margem direita dos Cinzas, e outra posse no Laranjinha, comprou na mesma ocasião de sociedade com Elias Ribeiro do Vale, Antônio Rodrigues Pugas e Manuel Souza Guerra, de Joaquim de Azevedo, a posse Ribeirão Grande, situada na margem esquerda do mesmo rio, em frente àquela. É toda essa região nossa aqui, né? Chegando inclusive a limites de Jacarezinho,
Cornélio Procópio, enfim, era muita terra que eles compraram, porque eram terras devolutas. Aqui morava uma ou outra pessoa, mas eram terras que não tinha habitação, era só mato aqui. Quem vivia aqui eram esses poucos moradores e os indígenas. Então a gente está falando de uma floresta, né, que ele comprou para transformar em terra produtiva. Então, em 1865, o Major Tomás, lá em Minas Gerais, começou a preparar a viagem dele para vir para o Paraná. Para isso, ele precisaria cruzar o estado de São Paulo. E era uma viagem definitiva. O Major Tomás vinha trazendo toda a tropa dele, que tinha uma família enorme, os escravos e os agregados. Ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura, né? Então, a gente está falando de um senhor de escravos também, que era o Major Tomás. Então, ele foi lá, estava preparando em 1865. 2 anos depois, em novembro de 1867, vem o Major Tomás com a sua comitiva, eram vários grupos de viajantes, atravessando o estado de São Paulo, saindo de Minas, atravessando o estado de São Paulo, para chegar aqui nessa região onde hoje a gente vive. E como que eu sei disso? Lá no nosso livro, Tomazina, de 1928. Tá? O que aconteceu em 1867? Em novembro de 1867, o Major Tomás transferiu sua residência da comarca de Itajubá, Minas, para o sertão do Rio das Cinzas, norte do Paraná. Então aqui era conhecido como sertão do Rio das Cinzas. Né? E ele estava atrás do Rio das Cinzas mesmo, né? Que é essa maravilha, esse tesouro que a gente tem aqui. Procurava, desse modo, colocar sua numerosa família dentro de uma grande área de terras, onde todos pudessem prosperar e viver folgadamente, amanhando exuberantes terras. Era uma terra boa, ele sabia que era terra boa, queria que todo mundo plantasse, progredisse e trouxe muita gente para cá. Organizada a sua comitiva em dias daquele mês, composta da família, escravos, agregados e do seu sogro Francisco Paula Ribeiro, juntaram-se outras comitivas dos filhos e genros. E aí ele enumera, né, sobrinhos, filhos, genros, uma série de pessoas que de repente a gente lendo o nome, pode ser até alguém da nossa família, um antepassado nosso. E eles vieram, né, juntou essa tropa toda e eles vieram. Assim como que fazendo um cordão, as comitivas partiram do sul de Minas Gerais, algumas mais distanciadas na frente, outras mais retardadas atrás, porém todas seguindo com o mesmo destino. Então, e uns grupos, né, de certo, formado por famílias, ou uma agregação de algumas famílias, eles vinham, né, nos seus meios de transporte da época, né, animais, carroças, enfim, que pudesse eles usarem para trazer aquilo que eles traziam, os pertences deles. No trajeto que fizeram, passaram por Pouso Alegre, Ouro Fino, Itapira, Mojimirim, Amparo, Campinas, Itu, Sorocaba, Itapetininga, Faxina e Itaporanga. Itaporanga, a última povoação de São Paulo. Logo próximo, transposto Itararé, entra-se no Paraná. Então, depois de Itaporanga, eles precisaram atravessar o rio Itararé para poder chegar no solo paranaense, que era, enfim, a terra que eles haviam adquirido, né? Porque o Major Tomás comprou em sociedade alguns trechos de terra. Daí em diante, os caminhos, a proporção que se avançava era de picadões, sob densas matas, com moradores aqui e acolá, até alcançar as barrancas dos Cinzas, fim da jornada, onde as comitivas fizeram ponto em dezembro, véspera do Natal daquele ano, após longa e penosa viagem de 30 e tantos dias. Estava-se então em pleno sertão, só de florestas, sem fim, sem outra comunicação, a não ser pelo mesmo caminho que vinha até onde está situada hoje Tomazina. Então a gente imagina que eles entraram em solo paranaense e aí eles tiveram que abrir caminhos para passar todo aquele povo, abrir a estrada porque não existia, era floresta, e
Ali, né, de certo, foram deixando animais, foram deixando coisas também ao longo dessa jornada. Eu soube que algumas pessoas, inclusive, ficaram no estado de São Paulo, não seguiram viagem. Mas, enfim, enquanto eles passaram São Paulo, estava tudo ok, porque o estado estava mais urbanizado. Aqui já era uma terra selvagem mesmo. E aí eles fizeram esse trilho, chegaram onde estamos hoje, né, na véspera de Natal do ano de 1867, 24 de dezembro de 1867, e o único meio de comunicação deles era a própria estrada. Não existia outra. Não existia hospital, não existia telefone, não existia helicóptero, não existia nada. Precisasse de socorro, estivesse à beira da morte, ia morrer aqui. Né? Então a situação era bem diferente, muito difícil. Então isso no ano de 1867. Né? Mas o que pouca gente fala e o que pouca gente sabe é que quando eles chegaram aqui na beira do nas margens do Rio das Cinzas para começar uma nova vida, isso daqui era o município de Castro. Castro ia até a divisa com o estado de São Paulo. Então veja onde está Castro hoje, né? Aí, bom, vamos ficar aqui no município de Castro e esquecer São Paulo e Minas Gerais um pouco. Em 1870 aconteceu de São José do Cristianismo, que era um pequeno povoado que existia dentro desse município de Castro, aqui perto da gente. Esse povoado foi transformado numa paróquia. Era um aglomerado de gente, aí foi transformado numa paróquia. A gente precisa lembrar que lá, na época do Império, o Império do Brasil, os imperadores e a Igreja Católica funcionavam interligados. Então a Igreja ajudava a administrar o território. Para começar uma cidade, em várias localidades, nesse Brasilzão perdido, né? Em lugares mais distantes, o que acontecia? Se começava a construir um povoado, nesse povoado era erguida uma capela, o bispo autorizava que um padre fosse residente nessa capela, aí por ordem, por lei, né, essa capela virava uma paróquia, e a paróquia, naquela época, era uma unidade administrativa também do Império. Também ajudava em partes administrativas. Tanto é que quem fazia certidão de nascimento, certidão de óbito, esse tipo de registro, que hoje é o cartório que faz, era a paróquia. Se vocês forem procurar os livros antigos aqui no cartório de Tomazina, vocês vão ver que lá vai estar escrito freguesia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida de Tomazina, nananana. Porque freguesia é o mesmo que paróquia. Então são sinônimos, freguesia e paróquia. Vocês vão ver que a gente vai ver nas leis os dois nomes. Então, a paróquia era uma unidade administrativa do governo. São José do Cristianismo acabava de ser eleita uma unidade administrativa nesse interior do município de Castro. E como que eu sei disso? Através desse livro aqui, Leis e Regulamentos da Província do Paraná de 1870. O que diz lá? Na Lei 245, de 20 de abril de 1870. Fica elevada a freguesia, a capela curada de São José do Cristianismo, do município de Castro. Então, a capela de São José do Cristianismo estava elevada à freguesia, à condição de paróquia ou unidade administrativa. Acontece que em São José do Cristianismo, que ficava à margem de um curso de água, e até hoje, se a gente for lá, a gente encontra relíquias desse lugar, relíquias não, a gente encontra destroços desse lugar, né, as ruínas desse lugar, que não existe mais, foi acometido pela maleita. Então as pessoas começaram a morrer muito, 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 e começou-se a migrar
para um outro lugarejo que ficava ali perto, que é São José da Boa Vista. As pessoas começaram a migrar para fugir da Maleita. Aconteceu que em 1875 a coisa estava tão feia que São José do Cristianismo perdeu o posto de freguesia, não era mais paróquia, não era mais unidade administrativa, e isso passou a ser em São José da Boa Vista. Então agora a paróquia saiu de lá e veio para cá, em São José. Aqui está a lei que transfere, né? Lei 421, de 29 de março de 1875. A sede da paróquia de São José do Cristianismo fica transferida para o curato de São José da Boa Vista, no povoado deste nome. Beleza. Agora a gente precisa olhar para esse livro aqui, Constituição Brasileira de 1824, que é a Constituição, a lei que regia o Império naquele momento, que determinava como que o Brasil funcionaria, né? E o que a gente tem lá a respeito dos municípios? Artigo 167. Em todas as cidades e vilas ora existentes, e nas mais que para o futuro se criarem, haverá câmaras, as quais compete o governo econômico municipal das mesmas cidades e vilas. Por que eu trouxe esse trecho? Cidades e vilas. Naquele período, o que hoje a gente conhece como município, apenas essa palavra município, naquela época se chamava cidades e vilas. Elas não tinham muita diferença no seu caráter geral. A diferença é que uma cidade era fundada pelo imperador. E as vilas, que seriam cidades de menor importância, não exatamente de menor tamanho, mas de menor importância, eram fundadas pelos presidentes das províncias, né? Então, cidades e vilas, vamos guardar esses nomes que a gente vai precisar mais lá para frente. Aconteceu que em 1876, um ano apenas depois de São José da Boa Vista virar uma paróquia, ele já virou um município. E, enfim, São José da Boa Vista se emancipou do município de Castro. Então, município de Castro para lá, São José da Boa Vista para cá. Isso em 1876. E aí a gente ganha uma casinha maior lá, que é a representação do poder, né, do poder administrativo, que seria a prefeitura e as câmaras municipais. E então a gente vai ver na lei, deixa eu ver se eu tenho a lei aqui. Lei 448, de 24 de março de 1876. Ficam elevadas à categoria de vilas as freguesias de São José da Boa Vista, Votuverava, Arraial Queimado, com as atuais denominações e divisas. A paróquia ela tinha uma divisa, né? Ela era uma unidade administrativa, mas ela tinha os limites de atuação, né? E quando se transformou São José da Boa Vista, que era dentro de Castro, do município de Castro, em um município, então ela ficou ali com o mesmo território que ela já tinha enquanto paróquia. Então se elevou a categoria de vila à freguesia. Traduzindo, se elevou a categoria de município aquilo que era apenas uma paróquia. E o que o município faz, segundo a gente leu lá na lei? Que tipo de benefício que ele tem? A cidade e vila compete o governo econômico e municipal. Então, o governo econômico e o governo administrativo daquele território agora é autônomo. Então, ele manda nele mesmo. São José da Boa Vista se desvinculou de Castro, se emancipou politicamente. Então, isso é que a gente chama de emancipação política, né? Teve um corte. Agora eu sou independente e vocês cuidam do território que ficou com vocês. Ok? Vamos voltar aqui para o interior do município agora de São José da Boa Vista. Castro já ficou para trás, né? Vamos focar aqui
no município de São José da Boa Vista. Ali nós temos o desenho do Rio das Cinzas. Então lá a gente tinha a cidade, né, de São José da Boa Vista, o núcleo urbano de São José da Boa Vista, e mais para cá, distanciada, a gente tinha um povoado, uma formação de um território que viria a ser Tomazina, que é onde o Major Tomás chegou e começou a espalhar o seu pessoal, a sua família, né, pelo território. A gente tinha muita terra aqui. E a gente vê os passinhos lá, não foi só a família do Major. Começou a chegar mais gente, porque a fama que aqui tinha muita terra boa produtiva, foi chegando no estado de São Paulo, em Minas Gerais, aí começou a vir gente. Por isso que a gente tem tanta característica, nossa característica no jeito de falar, no jeito de comer, na nossa cultura, é tão contaminada pela cultura de Minas Gerais e pelo jeito paulista. A gente se identifica muito com o pessoal do interior de São Paulo e com parte de Minas Gerais, né? Então está chegando gente. Aí o que aconteceu em 1878? Em 1978, já sendo outra população, o Major Tomás e sua mulher fizeram doação de uma certa área de terras para o patrimônio sob invocação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, cuja povoação teve início com as primeiras casas construídas e arruadas em 1879. Em 1878, o Major Tomás e a sua esposa fizeram doação desse território aqui, que a gente está pisando, que é o núcleo urbano, né, para construir o patrimônio. Por quê? Ele fez isso porque ele era bonzinho? Não, porque isso fazia parte do protocolo. Se quisesse transformar aquele território num município, teria que primeiro ele doar um terreno para construir uma capela, para que fosse aquela capela transformada numa paróquia, a paróquia depois transformada num município. Era esse o processo que tinha que acontecer. Então foi nesse ano, 1878, que houve a doação. Aí no ano seguinte eles já começaram a cortar as ruas aqui. A gente sabe quais foram as ruas que inauguraram, digamos assim, as primeiras ruas desenhadas aqui na cidade de Tomazina. Então foi nesse ano aqui, 1879. Aí em 1882 já estava mais organizado, né, o nosso ambiente aqui, e a gente então conseguiu transformar aquele pequeno povoado, núcleo urbano, em paróquia. A paróquia de Tomazina, ela foi criada por uma lei em 1882, mas ela foi só instalada em 1886, 4 anos depois. Que a gente considera que hoje em dia, se uma lei publicada, já está valendo, está todo mundo sabendo e tal, as coisas são muito mais rápidas. Mas naquela época, né, era tudo mais devagar. Então o presidente da província do Paraná autorizou a criação da paróquia. Tomazina virou uma unidade administrativa também, vinculada ainda a São José, mas era uma unidade administrativa que tinha seus propósitos, né? Isso em 1882. Pela lei 681, de 27 de outubro de 1882, fica criada uma freguesia com a denominação de Tomazina, na margem do Rio da Cinza, no município de São José da Boa Vista, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essa data é importante, e a gente vai ver por que depois. Muito, muito importante. E é quando Tomazina também ganhou esse nome, Tomazina. Pela primeira vez aparece no registro o nome Tomazina. É o nome que foi dado à paróquia, né? 27 de outubro de 1882. Aí em 1888, que é o mesmo ano da abolição da escravatura, Tomazina enfim conquistou a sua emancipação, a sua independência.
Então, a gente cortou o nosso território do território de São José da Boa Vista. 1888. Isso aqui foi a emancipação política. A gente se organizou para ser um município com o nosso próprio prefeito, com a nossa própria Câmara de Vereadores, a gente administrar os nossos próprios recursos. 1888. Mas que dia que aconteceu isso? Que dia que foi assinada a lei? Lei 923, de 6 de setembro de 1888. Fica elevada à categoria de vila, com os mesmos limites atuais, a freguesia de Tomazina, desmembrada do município de São José da Boa Vista. Desmembrada. Saímos do município, agora o nosso território é nosso mesmo, a gente não deve satisfação mais para São José da Boa Vista. 6 de setembro, e aqui está a segunda parte da lei, 6 de setembro de 1888. A nossa emancipação política aconteceu 6 de setembro de 1888. Há quantos anos isso será? Tem alguém que consegue fazer uma conta? Quanto? 133? 133. Então, a nossa emancipação, nós, como município de Tomazina, a gente tem 133 anos. A gente não tem 150 e alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos recordar tudo que a gente viu agora, só referente ao nosso território de Tomazina, desconsiderando São José da Boa Vista, que também já ficou para trás. A gente só vai deixando as coisas para trás, né? Importante entender esse fluxo da história. 1865, o Major Tomás comprou o território. 1867, viajou para cá com toda a sua família, mais de 200 pessoas vieram. 1882, foi criada a paróquia de Tomazina. Foi definido o território que a gente poderia, né, administrar. 1888, enfim, Tomazina se tornou um município, ou Vila de Tomazina, que era outro nome que se dava, né, Vila, que não é a mesma coisa que Vila de hoje. Vila, naquela época, era município. Então, isso em 1888. E aí a gente vê, o Major Tomás comprou, a gente não sabe que data, isso deve ter durado muito tempo, né? Mas, quando que ele chegou aqui? 24 de dezembro. Quando foi criada a paróquia? 27 de outubro. Quando que houve a emancipação política? Criação do município? 6 de setembro. E aí, em 1967, eles resolveram fazer o centenário da chegada do Major, né? Não era do município, era da chegada do Major, o centenário, e na época foi divulgado como fundação da cidade, no sentido de a família do Major chegou aqui, como teve a primeira pedra da construção da cidade, digamos assim, foi nesse dia, 24 de dezembro de 1867. O centenário da chegada da comitiva do Major foi comemorado durante 5 dias, do dia 15 ao dia 19 de novembro. Foram 5 dias de comemoração, várias coisas, vários eventos esportivos, cívicos, religiosos, tudo que se tem direito. Ao que tudo indica, e não tem registro, antes dessa data não se comemorava aniversário de Tomazina. Ninguém falava disso. E essas informações eu consegui nesse livro aqui, que é um dos pouquíssimos registros históricos que a gente tem sobre Tomazina. É uma relíquia que está lá guardada na igreja. Se esse livro se queimar um dia, a gente perde a nossa história. Que é o livro Tombo, que tem registrado, né, fatos desde que a paróquia começou a funcionar em 1886. Então tem muita coisa registrada lá. E no livro Tombo número 3, que tem registros de 1952 até 1985, está escrito lá no ano de 1967. Ano centenário de Tomazina, 1867, 1967.
Assim começa os registros do ano no livro Tombo. Então, com isso dá a entender que desde o começo do ano de 1967, eles já planejavam a comemoração do centenário. E essa comemoração durou o ano inteiro, porque ela só foi acontecer em novembro, né? E aí, em um trecho mais para frente, ele descreve toda a programação que aconteceu naquela festividade, inclusive fazendo anotações, porque uma coisa é a programação que a prefeitura faz, outra coisa é como a coisa acontece no final. É banda que era para vir se apresentar e não veio, é gente que tinha que jogar e não apareceu. Então, o Frei que fez essas anotações, ele fez esses comentários no registro, inclusive, o que prova que realmente o evento aconteceu. Tudo que aconteceu, ele colocou, e o que não aconteceu, o que estava programado, ele também anotou. Então, isso é muito interessante. E aí, convite ao povo. Por motivo da passagem dos 100 anos de fundação da cidade de Tomazina, a Prefeitura Municipal tem a grata satisfação de convidar o povo em geral para participar dos festejos que fará realizar nos dias 15 a 19 de novembro de 1987. Por que eles escolheram essa data? Bom, 15 a gente sabe que é a proclamação da República, né? Já é um feriado. Então, quando que o Major Tomás chegou aqui? Vocês lembram? No dia 24 de dezembro, né? Comemorar um aniversário de cidade no dia 24 de dezembro, quando todo mundo está com a cabeça no Natal, ninguém quer saber de festa pública, as pessoas querem saber de festa com as suas famílias, né? Então, eles adiantaram para um feriado, para uma outra data comemorativa mais próxima, que foi 15 de novembro, uma data cívica, que é a mais próxima que a gente tem do final do ano. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram, né, essa comemoração, e depois disso, é que de certo começaram a pensar, mas Tomazina precisa de uma data de aniversário. Mas quando a gente vai comemorar isso? Foram fazer pesquisa. E aí que a gente chega no dia 2 de junho. Vocês viram que o dia 2 de junho não apareceu nem por coincidência até agora. O registro mais antigo que eu encontrei do dia 2 de junho está lá no livro Tombo também, o ano de 1971. No dia 2 de junho, quarta-feira, dia do aniversário da cidade, foi inaugurado o grande relógio da torre direita da matriz. O relógio foi construído pelo senhor Valdemar Ferro e tal. Conta a história da instalação do relógio lá. Isso foi a inauguração foi 2 de junho de 1971. Então, entre 1967 e 1971, em algum momento, começou-se a comemorar esse 2 de junho. Escolheram essa data. Eu acho que devido à dificuldade que se tem de fazer pesquisa histórica, né? A gente está falando de 67, o núcleo aqui urbano de Tomazina não era tão grande, a maior parte da população vivia na zona rural. O pessoal, né, da zona rural não é dado a comemorações cívicas, feriado, né? Eles, naquela época principalmente, seguiam no máximo os dias santos, né? Guardavam os dias santos, porque a atividade na zona rural é diferente, né? Não é o feriado que você vai deixar de ordenhar a vaca porque é feriado, né? Você precisa fazer o serviço. Tratar da galinha, você precisa fazer o serviço, né? Cuidar da tua propriedade, não tem escolha. Então, voltamos ao livro Tomazina, que é daqui que saiu o erro 2 de junho. Vejamos. Aqui nas páginas 7 e 8, esse livro traz um histórico do município, aqueles trechos que eu já li, desde a viagem do Major Tomás até a chegada deles e transformação em município. Então, na página 8, coloquei ali em destaque,
a gente tem esse trecho aqui, lá naquele cantinho lá. Foi criada a freguesia em 1882. Lei 681, de 2 de junho de 1888, com a denominação Tomazina, inspirada por Padre Antônio Camargo, que era um deputado na época, autor do projeto, convertido em lei, votada pela Assembleia Legislativa em seus trabalhos naquele ano. A gente já viu essa lei aqui, 681. Vocês estão lembrados que a gente já viu? Que é a criação da freguesia, mas essa lei não era 2 de junho. E aquele documento que eu mostrei para vocês é o documento oficial que tem as leis provinciais. Esse livro é só um derivado das pesquisas que foram feitas. Então isso daqui não podia ser fonte de pesquisa. Tendo esse número de lei, a pessoa que fez essa pesquisa teria que ter confirmado o conteúdo dessa lei junto à autoridade estadual. É o que não foi feito. Ah, mas era muito difícil, né? Essas coisas, até hoje em dia, as pessoas não sabem onde encontrar esse material. Inclusive a prefeitura teve dificuldade também para conseguir essa lei, que tem no Arquivo Público do Paraná e tem na Biblioteca Pública também, que foi onde eu consegui todo esse material aqui. Mas é pior ainda, porque o próprio livro traz a resposta correta, e quem leu até a página 8, não leu até a página 49. Que aqui tem a mesma informação, e aqui a informação está correta. Pela Lei 681, de 27 de outubro de 1872, foi criada a freguesia, sendo elevada à categoria de vila pela Lei 923, de 6 de setembro de 1888. Então, lá, lei que criou a freguesia, 27 de outubro de 1882. O 2 de junho é um erro, provavelmente de anotação ou erro de pesquisa. E é só o que a gente tem sobre o 2 de junho. Não existe outro fato na história de Tomazina que justifique o 2 de junho. Ele é um erro num livro da pessoa que publicou o livro e não conferiu, e um erro da pessoa que escolheu, ou do grupo de pessoas que leu o livro e não viu que existiam duas informações sobre o mesmo evento histórico, informações conflituosas dentro do livro, e não foi procurar saber. E ali na paróquia, no livro tombo, tem essas informações desde 1886, escritas lá. Porque lá foram transcritas todas as leis. Lei de formação da paróquia, lei de criação do município. Tem ali... Eu não sei onde era a prefeitura, mas antigamente era aqui na praça, né? Então era do lado. Não precisava ir para Curitiba para confirmar. Era só subir um pouquinho ali e olhar no livro tombo. Ou então conferir no mesmo livro. São erros que não se justificam. É um erro muito feio, porque não se justifica. É um erro assim, na preguiça, na falta de informação, na ignorância. Só se justifica nisso, nessas coisas que não são muito legais para a nossa história, para a gente manter, né, um evento que, se você vai contar a história, denunciam coisas que não são muito agradáveis a gente saber. Então vamos lá. Eu elenquei aqui várias datas que a gente poderia escolher, por exemplo, para comemorar o aniversário de Tomazina. Nascimento do Major, 1º de maio. Chegada da comitiva, 24 de dezembro. Criação da paróquia, 27 de outubro. Instalação da paróquia, 21 de janeiro. Elevação para a vila, criação do município, 6 de setembro. Elevação a termo judiciário, porque além do município se elevava a termo judiciário, isso aí já é uma questão da justiça, né? 24 de dezembro. Morte do Major, 24 de junho. Morte da Francisca Teodora, que era a esposa do Major,
17 de novembro, elevação da comarca. A gente conseguiu transformar o termo judiciário em comarca. Nossa comarca existe desde 12 de março de 1913. São 9 datas que nem por coincidência, tem uma que cai em junho, mas é lá no final, que quando o Major Tomás morreu, e não passa nem perto do dia 2 de junho. Mas não passa nem perto, que fosse dia 1º, por coincidência, uma data assim. Mas não tem. Não tem. E aí o que acontece? Acontece que o fato de não corrigir esse erro leva as instituições a cometerem erros. Coloquei esse convite aqui, que foi de 2018. Eu não estou fazendo crítica ao prefeito e eu não estou fazendo crítica a ninguém. Porque isso não é pessoal. Essa questão não é pessoal, é uma questão coletiva. E se a gente não corrige, os professores não conseguem ensinar a história direito para as crianças, não conseguem responder algumas perguntas porque fica muito confuso. É como montar um quebra-cabeça. E aí, esse erro aqui que foi feito, ele já era repetido há muito tempo. E de tanto ser repetido, que eu resolvi, eu sabia, há muito tempo que eu sei que está errada essa data, mas eu resolvi investigar mais por conta da repetição desse erro, né? E aí a gente tem lá, 150 anos da emancipação política da cidade, 2 de junho de 2 de junho de 2018. Vamos separar essas informações que são as principais. Tá. 151 anos em 2018, 151 anos do quê? 151 anos da viagem do Major. Emancipação política foi quando a gente ganhou o direito de administrar o nosso território. É outro momento, que, segundo o César disse, 133 anos, né? E o 2 de junho, que é um erro, mas mesmo que estivesse certo, se referia à criação da paróquia. Então a gente tem 3 datas diferentes, de 3 momentos diferentes, que significam 3 coisas distintas, que a gente juntou numa coisa só, e comemora como se fosse um momento específico da nossa história. E se a gente fizer a conta, né, 2 de junho, em 2018, 151 anos, Major Tomás, o município já estaria criado 5 meses antes do Major Tomás chegar aqui. O Major Tomás estava pensando na viagem dele, e a gente já considerou que o município estava criado. E antes disso, ainda precisaria criar o município de São José da Boa Vista, para depois chegar no município de Tomazina. Vocês perceberam a dimensão do erro? Está claro para vocês como é uma farofona e o trabalho que deu, porque se fosse uma coisa só, tudo bem. Mas é um monte de coisa junto. E o trabalho que deu para entender tudo isso, para poder chegar a essa conclusão, ainda mais que a gente está falando de outra língua, de outro momento histórico, né? Então é isso. A nossa história de Tomazina, ela não é só nossa, porque Tomazina deu origem a muitos municípios, 20 não sei quantos municípios, que fazem parte do Norte Pioneiro. Jacarezinho saiu daqui, Santo Antônio, Cornélio Procópio, Ibaiti, tudo. E os municípios que saíram dessas localidades também. Então, quando a gente conta a nossa história errado, a gente está alterando a história desses outros tantos municípios. A gente não pode pensar na história de Tomazina como só nossa aqui, dessa pequena região. Não, é uma história que pertence a muita gente. Muita gente que não está sob o nosso comando,
mas essa história pertence à identidade deles. E se a gente não corrige, se a gente fica mantendo esse erro eternamente, a gente está realmente causando danos à identidade dos tomazinenses, em primeiro lugar, porque tomazinense é bairrista, e tomazinense gosta da sua história, tomazinense é apegado à sua cultura, nós sabemos disso, mas aí a gente também está interferindo na história de outras pessoas, de milhares de pessoas. Por isso a necessidade de mudar. É uma necessidade, primeiro, que faz parte da nossa identidade, e outra, que para facilitar que erros como esse não sejam cometidos, e as pessoas cometem porque é o dado que tem, né? E nas escolas nem se fale. Quando a gente fez um desfile, eu acho que de 150 anos, apareceu lá um carro, era um carro, eu acho, e daí tinha uma data que seria da criação do município, porque a escola fez as contas e colocou 2 de junho de 1867. Por quê? Porque eles fizeram as contas, que é natural de se ensinar numa escola. Se está fazendo 151 anos nessa data, é porque no dia... Aliás, era 150. É porque no dia 2 de junho de 1867 aconteceu a emancipação. A gente induz ao erro porque a gente não quer corrigir. Eu acho que depois de tudo isso aqui, depois dessa explicação, se não tiver claro, eu não sei mais o que fazer para tornar essa pauta clara. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu souber responder, estou à disposição. Senhores vereadores, há alguma dúvida? Público presente, há alguma dúvida? Só um questionamento. Você disse que dia 2 de junho de 1965 a 1971 não foi comemorado, daí depois que foi. Mas será que não aconteceu alguma coisa especial nessa data para eles pôr dia 2 de junho? Não tem nada dizendo sobre dia 2. Sim. Será que não seria o caso de questionar por que esse dia 2 de junho? Foi comemorado a gente não sabe quando começou exatamente, porque o de 71 é o primeiro registro que tem, não existe outro registro. O que a gente deduz, e isso é uma dedução, mas é uma dedução que tem base na análise da documentação, é que o dia 2 de junho foi eleito porque seria o nascimento, digamos assim, da administração aqui. Em alguns lugares, algumas cidades adotam o dia da fundação da freguesia como o dia da comemoração do município. É só a gente pesquisar. Eu pesquisei vários municípios assim. Um dia da emancipação política, outro dia da chegada dos imigrantes, outro município é da fundação da freguesia, que fazia parte. Quando a freguesia quando a freguesia era criada, ela estava, pela primeira vez, aquele território tinha um dedo do Estado, ou o dedo do Império ali. Então ela ganhava importância. Não é como a paróquia. A paróquia não é como a gente vê hoje, que é só uma unidade da igreja. A paróquia tinha sua importância mesmo, né? Administrativa. Então, criou-se a paróquia, o império estava ali. O Estado, o governo estadual, né, o governo provincial na época, já estava olhando por aquele pessoal. Então, assim, é o que tudo indica.
Porque o dia 2 de junho, assim, seria muita coincidência que acontecesse um fato extraordinário nesse dia 2 de junho, para a gente entender que foi por isso que começou. Porque o livro traz esse dia, né? O livro traz essa... E assim, manter o dia 2, a gente não tem comprovação. Depois de tudo que foi estudado, de tudo que foi exposto, a gente não tem a comprovação de porquê, por mais que tivesse acontecido. O que eu não acredito, porque o dia 2... Se fosse uma data aleatória, tudo bem, mas o dia 2 está no livro e ele tem um porquê de estar ali, o dia 2. É um erro, mas está ali. Mas, por mais que tivesse acontecido alguma coisa, a gente não tem registro. E o resto todo da história está registrado. Todas as outras datas têm registro. Então, se a gente mantém isso por uma suposição, vai que alguma coisa aconteceu, a gente não tem justificativa para manter o vai que alguma coisa aconteceu. Porque todas as datas de importância histórica já foram listadas e estão comprovadas por documento provincial, documento oficial, que são maiores, inclusive, que os documentos municipais, né? Porque tem mais abrangência. Como você disse, tem várias datas que possam ser comemoradas, né? Foi comemorado o centenário, né? 1967, né? Isso. Talvez seria uma data também, né? Se foi comemorado lá, essa data do Major Tomás. Sim. Essa data, ela foi escolhida porque ela já é uma outra comemoração. Dia 15 seria a proclamação da República, que eles adiantaram, juntaram ali o feriado, né? E daí isso se estendeu por 5 dias, porque eram 100 anos, né, de história. Mas aí, já que a gente está falando de uma correção, de uma troca de data que tem uma justificativa, né, não é trocar por trocar, é trocar no sentido de corrigir, tirando o errado, trocando pelo certo. Se você escolhe outro dia que não tenha uma justificativa na história, por exemplo, aí você só muda o problema de lugar. Porque a gente vai continuar não sabendo que dia que o município foi criado, a gente vai continuar não sabendo qual é a real data, a real idade que o nosso município tem. O dia 6 de setembro foi sugerido exatamente por isso. Porque a gente tem o direito de saber que dia que Tomazina se tornou um território emancipado. E quando, e quantos anos isso faz. Porque senão a gente vai continuar, né, troca, por exemplo, pelo dia... vamos comemorar dia 19 de novembro, então, porque foi o último dia da comemoração do centenário. Mas daí a gente vai falar, dia 19 de novembro, emancipação política de Tomazina, mas quantos anos? Vai continuar comemorando os 150 anos que a gente não tem. Né? E daí a gente vai passar a achar que é dia 19 de novembro, sendo que a lei lá da história, na história que a gente vê, a lei não foi assinada no dia 19. Foi só uma comemoração. E eu acho assim, a comemoração do centenário não é mais importante do que a data de assinatura da lei. Porque a lei é a lei. Criou o município naquele dia, não tem como apagar isso da história. Não, só comentei porque a chegada do Major em Tomazina é uma data importante também. Sim, né? a chegada é. E se a gente pudesse comemorar isso, mas como que a gente vai fazer o aniversário da cidade no dia 24 de dezembro? Eles já não comemoraram o centenário no dia certo, justamente porque dia 24 de dezembro a gente não quer saber de evento cívico. Dia 24 de dezembro é Natal, já é importante para todas as famílias. Então eles adiantaram. Só que agora a gente tem a oportunidade de corrigir pela data certa, que tem justificativa na história e com os documentos necessários, né? Senhores vereadores, alguma dúvida? Público presente? Quero agradecer ao Leandro pela bela explicação, pelo esforço que realizou, trazendo
todas as dúvidas e tentando consertar esse erro. Com certeza os vereadores vão pensar. Foi feita essa audiência pública porque todos tinham algumas dúvidas e queria escutar da população também, por isso que foi feita a audiência. Alguma? Bom dia, presidente Cezão, meu amigo, demais vereadores, público presente. Vou ser breve, porque eu já estive aqui anteriormente defendendo um parecer feito pelo Conselho Municipal da Cultura, do qual eu sou presidente. Então, eu quero dizer que o Leandro não está sozinho. O nosso parecer foi completamente isento. Nós pesquisamos materiais além dos que o Leandro havia apresentado para a gente, que já é um material extremamente completo. E eu só quero me posicionar quanto a alguns, até porque o Leandro foi extremamente didático na explicação dele, mais uma vez, porque ele está vindo aqui desde 2018, e ele precisa de uma resposta. Ele é um cidadão que precisa de um retorno, precisa de uma resposta, como qualquer outro cidadão. Aliás, o cidadão que se interessou pela história da nossa cidade, porque a veracidade dos fatos, a fidelidade aos fatos da história da nossa cidade, ela é de interesse social, ela é de interesse de toda a população. Então, nós temos que ser gratos ao Leandro. Mas eu quero só enfatizar alguns pontos importantes na humilde tentativa de corroborar com o entendimento dos senhores. Existe um pressuposto que, para se legitimar um projeto de lei, um anteprojeto de lei de iniciativa popular, haja anuência de uma forma expressa de uma parte do eleitorado. Isso o Leandro tem, através de um abaixo-assinado, que ele tem um número mais do que suficiente de assinaturas. Eu não me recordo agora, estou sem nenhuma anotação, mas é mais do que suficiente. Ou seja, esse anteprojeto de iniciativa popular é totalmente legítimo, de acordo com o regimento desta Casa e das outras legislações pertinentes. Outro ponto importante é de competência dessa Casa de Leis, essa correção. Isso está muito claro do nosso parecer também. Outro ponto importante que eu quero deixar muito frisado, que poderia-se sim, há muitas cidades que comemoram a data do aniversário de uma forma equivocada, mas em todo estudo que a gente fez, nós percebemos que esse erro é apontado pelos grandes historiadores, pelos doutrinadores. Eles frisam isso, as cidades comemoram em data equivocada. E se você sabe que está comemorando numa data equivocada, como é que você não vai corrigir? Como é que você vai dar continuidade a um erro? A gente não pode fazer isso. Então, naquela época, vou tentar resumir, porque o Leandro foi muito claro, como já disse, mas naquela época, no que a gente tem que se basear? Qual era o regime naquela época? Baseando-se em datas, num período de datas. Então, nós temos a chegada do Major Tomás e a criação da comarca de Tomazina. Então, a gente vai para o Segundo Império. Naquela época, a Constituição de 1824. Então, a gente tem que entender que legalmente, naquela época, não se existiam municípios. Vilas e cidades se comparavam, era a mesma coisa. Então, quando se falava em vila, se falava em cidade, se falava em emancipação, falava-se em criação de uma comarca, falava-se em independência. Então, a emancipação política de uma cidade, a fundação de uma cidade, é a data da criação da vila ou da cidade, que eram equiparadas. É nessa data que a gente tem que se fincar, porque isso é lei, não é uma viagem, não é um achismo, não é uma interpretação de acordo com a vontade de cada um, é lei. Existem leis que baseiam o parecer do Conselho Municipal da Cultura e o estudo do Leandro. E são nessas leis que nós nos amparamos para defendermos que o dia do aniversário de Tomazina é o dia 6 de setembro. E o dia porque a fundação do município de Tomazina é 6 de setembro de 1888, baseado na criação da lei que instituiu a Vila Tomazina.
É só isso a título de colaboração, espero ter ajudado. Obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos pela explicação da secretária. Entre o público presente, há alguém contrário? Agradecendo a presença de todos, agradecendo os vereadores também pela presença. Ao Ariel também. Vai falar, vereador? Eu acho que tudo, o contrário, ninguém manifestou, acho que tudo a favor, né? Até porque essa reunião aqui hoje, agradecer ao Leandro, mais uma vez aí, explicando bem, a secretária Cíntia. A comissão dessa casa fez 2 reuniões e por isso a gente convocou vocês hoje, porque se trata de um projeto de interesse público, né? A população tem que participar, tem que saber o porquê desse projeto do Leandro, né? Estar nessa casa para a gente poder botar em votação. Então vocês hoje foram convocados por segmentos, até porque se a gente fosse convidar por causa da pandemia, não daria para colocar o pessoal aqui dentro. Então, quem for contra pode se manifestar levantando a mão, né? Quem for a favor também, porque em seguida, creio eu, presidente, que na próxima sessão a gente já vai botar em votação, né, vereadora, esse projeto. Então, a gente não queria botar esse projeto em votação sem antes ouvir a Comissão de Cultura e a comissão dessa casa. Então, com certeza, na próxima sessão a gente botará em votação. Obrigado. Mais alguém, senhores? Agradecer mais uma vez. Agradecendo a Deus, declaro encerrada a seguinte sessão de audiência pública.